Primeiramente, agradecer à FRG pelo convite a estar falando com vocês aqui. E já aproveitando a fala do professor Mauro, eu vou entrar num assunto aqui que se trata exatamente do mundo político, dos nossos políticos, que é o quê? A reforma tributária. A reforma tributária, eu vou tentar trazer um pouco para vocês quais são as mudanças que ela está trazendo ao nosso sistema tributário, quais serão os impactos e o que todos nós temos que saber o que vai mudar e nos preparar para entender o que isso vai afetar, obviamente, no bolso do empresário, no preço do produto e no preço da operação. Perfeito? Mas antes disso, eu quero me apresentar para vocês, né? Como já bem me apresentaram aqui, meu nome é Adão, eu sou advogado tributarista. Hoje eu sou sócio no escritório Bulhões Santos Advogados. O nosso métier é exatamente o direito tributário, consultoria tributária, revisão fiscal, contencioso, tanto administrativo quanto judicial. A nossa sede, nossa matriz é aqui em Curitiba e nós também temos um escritório em Maringá. Nós atendemos empresas de todos os segmentos, indústria, comércio, serviços. Então, a gente tem aí todo o tipo de produto para atender tributariamente nos nossos clientes, né? E, claro, também, obviamente, a reforma tributária atingindo diretamente o nosso trabalho, os nossos produtos, me surgiu a ideia, o produto, assim, digamos, de criar a Mensa Escola de Negócios, onde a gente trata não somente do tributário, da reforma tributária, mas estudos e os impactos efetivamente que a reforma vai trazer e tudo que vai se desenrolar aí nos próximos anos. Perfeito? Agora eu vou começar trazendo para vocês aqui a Emenda Constitucional 132 de 2023, que é o texto constitucional que trouxe a reforma tributária, que é exatamente o que mudou toda a nossa tributação. Importante destacar para vocês, a reforma tributária é única e exclusivamente sobre o consumo, perfeito? Ou seja, não é sobre toda a tributação brasileira, não é sobre todos os impostos, mas somente sobre os impostos sobre o consumo. A reforma tributária tem 2 pontos, surgiu por 2 pontos. O primeiro dele é simplificar. E o que é simplificar, né, gente? É reduzir burocracia, é diminuir sistemas, é diminuir a quantidade de impostos, justamente simplificar o que é a tributação no Brasil. E esse primeiro ponto de simplificação traz justamente o segundo ponto, que é reduzir o custo Brasil, né? Mas o que é o custo Brasil, gente? É justamente você ter que ter uma equipe de 15, 20 profissionais na área fiscal, você ter uma área fiscal e uma área contábil, é você ter que administrar todos os tributos de todos os estados, de todos os municípios. Todas essas operações custam para a empresa, atinge o preço final da empresa. E a reforma tributária quer reduzir justamente isso. E vai reduzir como? Vai ser trazendo IVA, imposto sobre o valor agregado ou sobre o valor adicionado. Isso daí é de preferência de quem está falando, mas vai ser sempre a mesma coisa. O IVA nada mais é do que a substituição na esfera federal, do IPI, do PIS e da COFINS, na esfera estadual, do ICMS e na esfera municipal, o ISS. Tá? Ou seja, a reforma tenta reduzir 5 impostos para um IVA. Só que nós, gente, nós estamos no Brasil, né? O Brasil, tentando simplificar, acaba dificultando um pouco, que criou o IVA Dual. Na realidade, o nosso IVA vai ser 2, não vai ser 1. O primeiro vai ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o segundo é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS, gente, ele vai vir para substituir 2 impostos, o ISS e o ICMS, ou seja, o imposto do Estado e o imposto do município. O CBS ele vai substituir as contribuições federais, PIS e COFINS. Então, a gente está reduzindo aí de 5 para 2 impostos. Perfeito? Só que, gente, ali agora no slide anterior eu falei para vocês, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. E agora eu não citei o IPI. Por quê?
A reforma tributária está reduzindo 5 impostos para o imposto único, né? Que é a IVA Dual, IBS e CBS, mas transformou o IPI no IS, Imposto Seletivo. Então, os 5, na realidade, agora reduziu para 3. O imposto seletivo, gente, ele é um imposto que muita gente chama, não gosto muito disso, do imposto do pecado, que vai incidir sobre aquilo que é prejudicial à saúde do ser humano ou à natureza. E tudo isso, gente, vai ter um processo de transição para ser efetivamente aplicado no sistema brasileiro, que vai começar já em 2026, tá? Em 2026, as empresas já estarão pagando o IBS e o CBS em 0,1% de IBS, 0,9% de CBS. Já vai começar o processo de transição. Em 2027, o PIS e a COFINS serão extintos e o CBS, perdão, vai ser cobrado integralmente no lugar da PIS e da COFINS. O IBS será mantido, cobrado em 0,1% em 2027. 2029 a 2032 é quando vai começar o problema mesmo. Todas as empresas vão pagar de forma progressiva o IBS e de forma regressiva o ICMS e o ISS. Então, durante aí 2, 3 anos, as empresas vão estar pagando 8 impostos, 8 impostos ao total, né? Além dos 5 já pagos, vão estar pagando os 3 novos. Vai ser um processo de transição, obviamente, proporcional um ao outro. Teoricamente, a gente vai aprender que não será, teoricamente, aumentada a carga tributária. Obviamente, como eu citei, aumento proporcional do IBS, e em 2033, implementação da reforma tributária, efetivamente. Quando acaba o ISS, acaba o ICMS, o IBS, que está substituindo eles, vai entrar em prática efetivamente, e 2033 é vida nova. É IVA sendo cobrado de todo mundo, IBS e CBS. Perfeito? Gente, aqui a gente tem um tempo meio curto, então eu tento dar uma acelerada, é muito mais complexo, mas a gente pode conversar, vocês podem seguir a Mensa na escola, no Instagram, no LinkedIn. Nós estamos sempre atualizando e falando um pouco mais de forma aprofundada. Mas, gente, eu estou falando aqui de toda essa mudança na tributação e como que eu vou citar para vocês o quanto isso vai custar, que, na realidade, é o que importa. É como vocês vão sentir isso no preço de vocês, como vai sentir na operação. Hoje, atualmente, não é possível oficialmente dar um número. O que a gente pode seguir é as diretrizes que o governo nos traz. Ano passado, em agosto de 23, o Ministério da Fazenda publicou um estudo, uma nota técnica, para tentar prever quanto custaria o IVA. Perdão. Onde ele considerou todos os benefícios que a reforma tributária traz, todos os regimes especiais, e toda a média de arrecadação realizada nos últimos anos, no qual eles chegaram num número proporcional, ideal para fazer a cobrança do IVA. E aqui, gente, vocês estão vendo uma tabela de A a H, mas, na realidade, o que interessa para a gente é a linha H, que é onde está considerando todos os benefícios e todos os regimes especiais que a reforma tributária traz. Por quê? Obviamente, porque é o que efetivamente vai acontecer. E sim, é isso mesmo que vocês estão vendo, a gente está falando de uma tributação de 27%. E, gente, isso daqui, a gente está considerando 27%, não sou eu, Adão, que está falando. Isso daqui é a nota técnica do Ministério da Fazenda. Então, assim, hoje, em 2024, tem profissionais que que dizem que esse número pode chegar a 31%. Eu prefiro me apegar ao 27, perdão, que é o que o Ministério da Fazenda trouxe, mas ainda tem profissionais que dizem 31%. Então, como que a gente tem que olhar para esse número dentro da nossa operação? É isso que nós temos que fazer. Temos que olhar a nossa operação hoje, quanto ela custa, onde eu opero, o município que eu estou, o estado que eu estou. E, para isso, aqui a gente trouxe alguns pontos
que a gente tem que pensar e olhar para dentro da nossa operação, que vai definir o nosso preço e vai definir a operação. Só que aqui eu vou dar uma quebradinha do protocolo, que eu vou trazer o meu sócio da Mensa Escola de Negócios, que ele é contador de formação, eu sou advogado, e ele montou alguns pontos que todo mundo tem que pontuar e pensar, olhar para a sua operação, que é o Lucas. Se o Lucas puder vir aqui, eu vou te dar uma sacaneada, nem te avisei que ia te chamar, mas ele vai trazer alguns pontos, que é o que vocês têm que olhar e fazer para aplicar na sua operação e tentar chegar a alguma previsão do impacto da reforma no seu negócio. Pessoal, boa tarde. Legal, né? O Adão está passando esse número aqui de 27%, né? O IVA ele é o imposto sobre o consumo mais utilizado no mundo, tá? É adotado praticamente pelo mundo todo, tá? E o país que tem a maior incidência do IVA é a Hungria, tá? Essa nota técnica que o Adão mostrou aqui para vocês foi, inclusive, baseado na Hungria, né? E provavelmente a gente passa esse número, né? Alguma coisa a gente teria que ganhar, né? A gente é bom em cobrar imposto, tá? Mas o que a gente pensou, e o Adão já citou aqui, sigam as nossas páginas lá no LinkedIn, no Instagram, né? A gente traz uma série de conteúdos para justamente vocês se prepararem para essa mudança, né? Muita gente pergunta para nós, assim, né? A reforma tributária vai ser boa ou vai ser ruim? Não sei, mas ela é realidade, né? É um desafio que o governo tá impondo aí para as operações das empresas, tá? Quando o Adão mostrou números que tem uma galera falando assim, nossa, vai aumentar, né? Não sei. Para alguns segmentos pode ser que aumente, para outros segmentos pode ser que diminua, né? E por isso que a gente preparou aqui um cenário, tá? E agora vale a foto, né? Acho que o pessoal manda essa apresentação depois também, né? Não sei. Mas a gente preparou um cenário aqui, se vocês responderem essa pergunta dentro da operação de vocês já vão saber, obviamente, que preliminarmente, né, a gente precisa de lei complementar para definir tudo isso que o Adão mostrou, mas como que a reforma tributária vai, de fato, impactar o negócio. E é muito importante para vocês entender isso de forma antecipada e se planejar. Tá? Por quê? Porque isso pode impactar diretamente o preço que vocês trabalham, a margem de contribuição da empresa de vocês. Tá? Então, o primeiro ponto é, qual que é o regime tributário da minha empresa? Tá? Por quê? Porque, efetivamente, o Simples Nacional ainda tem benefício com a reforma tributária. Então, se a empresa de vocês for do Simples Nacional, ainda vocês vão ter algum benefício, pode ser que não mude muita coisa no cenário fiscal da empresa de vocês. Se for lá do lucro real, lucro presumido, vai mudar. E vai mudar bastante. Tá? E o segundo ponto é entender, tá, que agora a gente não tem mais ISS se for serviço, IPI se for produto, ICMS e tal. Agora a gente tem o IVA. Todo mundo vai estar no mesmo cesto. Tá? Então, até a gente colocou ali num gráfico, né? Todo mundo paga o IVA. Não tem mais serviço, indústria e comércio. Todo mundo paga o IVA. Agora, é assim que funciona. Tá? Tem alguns setores que têm benefício, tá? Que vão ter redução de base, vão ter alíquota diferenciada. Infelizmente, o setor de vocês foi tirado pouco antes da aprovação. Tá? Se vocês pesquisarem, tinha lá, nas propostas iniciais, um benefício para o segmento de vocês, e ele foi retirado. Tá? Então, já de cara, vocês podem considerar 27%, tá? Na operação. Inclusive, tá? Se vocês têm benefícios hoje, no final da transição lá, provavelmente, a gente precisa de lei complementar, mas esses benefícios não vão valer mais. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante para vocês se atentarem. Tá? Tem 6 minutos. Beleza. Quarto ponto, né? Falei do benefício. Né? Meu produto pode ser prejudicial à saúde e meio ambiente? Se ele pode, vai ter um imposto seletivo. Tá? E como que a gente vai entender a alíquota dele? Ainda não sabemos, porque precisa de lei complementar para definir. Mas isso também pode ter impacto na tributação de vocês, né? A gente tem acompanhado algumas palestras aqui, a gente não é muito da área, né? Mas tá, bateria, o descarte da bateria é prejudicial ao meio ambiente? Não sei. A gente vai precisar da lei complementar para dizer o que de fato vai ser prejudicial ao meio ambiente e entender se isso vai ter imposto seletivo ou não, tá? Meu produto possui incentivo na Zona Franca de Manaus? Então, se o produto de vocês é fabricado lá, né, ou do concorrente de vocês, se o tipo de produto, se o NCM do produto é fabricado lá, ainda vai ter IPI.
Vocês perceberam que no processo de transição, Adão não colocou ali que o IPI vai ser extinto? Porque, de fato, ele não foi, né? Então, a gente vai ter uma troca efetiva de 4 impostos por 3. Na verdade, a gente tem uma contribuição estadual no meio desse cara aí que alguns estados vão poder cobrar. Então, efetivamente, a gente tem 4 por 4, né? 6 por meia dúzia, trocando efetivamente, tá? Então, pode ser que isso impacte o negócio de vocês. Que é o último ponto, né? Então, alguns estados têm um fundo de compensação do ICMS para obras de infraestrutura, tá? Se o estado possui esse fundo, ele pode tributar a contribuição estadual. Isso também vai ter um aumento na alíquota desse 27%, tá? Então, essa foto aqui, vocês respondendo essa pergunta com o cenário de vocês podem planejar a tributação daqui a 10 anos, tá? E já se programar. Então, no caso, por exemplo, de uma empresa que presta serviço, a tributação vai aumentar e vai aumentar bastante. E se tem recorrência, pior ainda, né? Como que eu reajusto o meu contrato? Né? Se hoje eu pago, sei lá, 5% de ISS, PIS/COFINS, vai 15% no máximo, né? Vai subir para 30% quase? Nossa, né? Então, é um cenário bem importante, bem desafiador, principalmente para as empresas de serviço, tá? Então, prepara o print aí, responda essas perguntas. A gente veio aqui para cooperar com vocês mesmos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o tempo é bem curto para falar para um tema bem complexo, né? Mas a gente vai estar aqui, a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Adão, conclui lá. Bom, pessoal, para finalizar aqui, gente, queria trazer para vocês o nosso escritório, Bulhões Santos Advogados. Se vocês quiserem acompanhar, o QR Code é para o nosso site. Se vocês puderem nos acompanhar, vocês conseguem entrar em contato conosco por intermédio do nosso site. Lá a gente consegue apresentar todos os nossos produtos e serviços que a gente consegue para o mercado de vocês, seja você indústria, prestador de serviço e tudo mais. Por final, a gente traz aqui a Mensa, como eu disse no início, que surgiu, é uma ideia minha e do Lucas. A Mensa é a escola de negócio que a gente está tratando sobre estudos da reforma tributária, mas nós estaremos aí 2024 em diante, acompanhando todas as produções legislativas, todo o cenário tributário para o empresário. Então, eu até nem coloquei nenhuma rede social aqui, porque a gente está no Instagram e no LinkedIn, tá? Mensa Escola de Negócios. Vocês conseguem lá que a gente está periodicamente publicando as informações sobre a reforma tributária, tentando projetar os impactos, para tentar trazer suporte para todo mundo e todo mundo conseguir ter acesso a essas informações. Pessoal, muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço o evento e agradeço a atenção de cada um.